Pronto. A partir de agora, vamos começar a gravar nossa aula. Gente, espero que todos vocês estejam bem, né, da medida do possível nesses dias. E hoje a gente vai fazer o seguinte: a gente vai falar do ponto 11 e também tirar dúvidas sobre o ponto 10 que a gente gravou em videoaula, né? Também tem mais algumas coisinhas que eu quero passar para vocês agora no início, que é combinar com vocês a questão do dia da avaliação. A avaliação de vocês fica marcada para daqui a 15 dias, para o dia 4 de junho, tá? Essa semana vocês também vão entregar os seminários, né, até o dia 7 e também alguns exercícios de fixação. Eu deixei hoje o exercício de fixação do ponto 11, que a gente vai passar hoje, e do ponto 12, que a gente vai passar semana que vem, tá? Para vocês quiserem adiantar, para não deixar, porque eu não sei se outros professores. Bom dia, Rebeca. Mas a maioria das atividades de segunda unidade, prova, etc., vão ficar para essa primeira semana de junho, daqui a 15 dias. Então, aí, para quem já quiser adiantando, a gente já deixa disponível, entenderam? Então, a prova de vocês fica marcada para daqui a 15 dias, tá? No mesmo esquema da outra, ou seja, eu vou deixar no 9 da manhã, eu deixo um, um, deixo uma prova, né? E vocês entregam até o outro dia, tá? Na última vez eu marquei até meio-dia, não? Como é que foi? Eu marquei até 9 ou foi até meio-dia para entregar? Não lembro. No caso da turma de vocês. Bom dia, Zal. Dia 4 de junho, isso? 24 horas. Sim, ficou 24 horas. Pronto. Então, deixa disponível de 9 às 9. Vocês entregam até o dia 5. Tá certo? Ah, o assunto é o seguinte: vocês vão escolher um ponto para ficar de fora. Eu estou vendo aqui que algumas pessoas até já votaram. Eu coloquei uma enquete nas atividades do Google Classroom. Já notei que algumas pessoas já se anteciparam, né? Porque foi publicado agora de 9 horas. Então, votem, votem. Isso, Heloísa, é só confirmando, entendeu? Essa data já estava mais ou menos programada, sabe? E no caso da turma de vocês, eu não estou com problema. é, não estou com problema em relação ao conteúdo, o conteúdo está tudo em dia, graças a Deus. Ah, os seminários não foi dia 4 não, vou confirmar agora, viu? Acho que foi dia 7. 7. Os seminários foi dia 7. 4 é quando a gente estava tendo aula na faculdade, né? Acho que é por isso que a Heloísa está confundindo. Que aí ou seria 4 ou seria na semana anterior, 28, dependendo do que a coordenação marcasse a data de prova, né? Como os seminários vão ser gravados através de vídeo com vocês, vocês podem entregar até o final da semana. Mas, assim, de antemão, eu já aviso que a maioria das atividades que os professores vão marcar para a segunda unidade vai ser nessa data, de acordo com o planejamento institucional, entendeu? Porque as outras semanas de junho aí é segunda chamada, é final, essas coisas, entenderam? Então, dia 4 avisem aí aos colegas que não estiverem, né, que é dia 4 que a gente vai postar. Hoje a gente passa para vocês o ponto 11, tira dúvidas do ponto 10, que a gente deixou vídeo aula, e só isso que a gente tem que fazer hoje, né? Dar o ponto 11 e tirar dúvidas do ponto 10. Semana que vem a gente passa o ponto 12. E, como eu disse, não esqueçam de avisar os colegas para votar na enquete de qual ponto vai ficar de fora, porque vai ser uma questão de cada ponto. Como a gente teve 6 pontos na segunda unidade, aí um tem que ficar de fora, né? Aí vocês escolham lá. Já algumas pessoas já se anteciparam. Deixa eu olhar se aumentou aqui o número de gente que já colocou. 5. 5 alunos já. Mas vão votando, vão votando. Até semana que vem, viu? Porque eu tenho que fazer a prova, eu vou começar a fazer esse final de semana. Vou postar dia 4, mas eu sempre começo a fazer antes. Fazer prova não dá um trabalhinho, né?
Se os cinco votaram no mesmo ponto, não, quatro votaram no ponto 9 e um do ponto 7. Porém, quatro é um número pequeno para a turma de vocês que tem quase 50 pessoas, né? Não, votem no que vocês quiserem, não tem essa de votar. Aliás, eu não sei se tem uma ferramenta para esconder o resultado. Exatamente, Esaú, os demais assuntos caem na prova, tá? Que é uma questão de cada prova. Vou, Kênia, se não der para fazer semana que vem, porque talvez, mas acho que dá. Se não der para fazer semana que vem, por exemplo, na aula, ficar muito extensa, a gente faz um vídeo de revisão e comentando. Mas de todo jeito tem uma revisãozinha, tá? E talvez seja interessante até fazer um vídeo de revisão, porque geralmente o vídeo de revisão, como não tem, sai um pouquinho mais curto. Mas aí você sabe, semana que vem eu me coloco à disposição, não importa a hora, né? Até porque geralmente as aulas a gente termina mais cedo, já que a aula em videoaula é mais cansativa do que presencial, né? E aí acaba rendendo muito. Bom, pessoal, é isso. Vou começar a apresentar agora o ponto 11 para a gente continuar o assunto. E aí, lembrando aquela regra de sempre, né? Qualquer coisa vocês podem perguntar para mim no áudio, porque eu não estou vendo. Quando eu apresento slides, eu não consigo ver o chat. E quem tiver com problema, peça um colega para perguntar. Pronto, vamos lá. Gente, ponto 11, agentes diplomáticos. Esse ponto não é muito longo, dá tranquilamente para a gente passar hoje com vocês, né? Então, inicialmente, vamos lembrar o seguinte: o direito diplomático, ele não é atual, ele não surgiu agora. O que é relativamente recente é a sua codificação. Porém, as inviolabilidades e imunidades diplomáticas datam da antiguidade. A gente já falou de algumas dessas imunidades, por exemplo, um diplomata, ele só responde penalmente ao seu país de origem, e isso é um costume que data do Egito Antigo, da Mesopotâmia. Na época da Roma Imperial já era um costume jurídico bem estabelecido. Inclusive, você atacar ou matar um representante diplomático era considerado ato de guerra. Tem alguns filmes até que retratam isso, como, por exemplo, o filme Cleópatra, o outro filme também 300, né? Que vocês já assistiram com certeza, que os representantes do Império Persa, né, são mortos lá em Esparta, e aquilo já era o ato de guerra, né? Então, gente, é bem antigo o direito diplomático, é coisa da antiguidade. Outra coisa que é relativamente, literalmente moderna, são embaixadas permanentes. Surgiram na Idade Moderna, na Itália do Renascimento, há uns 500 anos atrás. Antes, os diplomatas só iam fazer missões, sabe? Mas não tinha, assim, uma embaixada permanente. Então, isso também é relativamente recente dentro da história do direito diplomático, uma coisa de 500 anos para um direito que vem desde o Egito Antigo, da Mesopotâmia, passando por Roma. Bem, essa codificação do direito costumeiro, como eu disse, aqui é muito recente, né? O Reglement, que em francês significa Regulamento de Viena de 1915, foi a primeira vez que normas de serviço diplomático foram positivadas dentro do contexto europeu. Gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa, por favor, leiam no áudio, porque eu só escuto o barulhinho. Se for comigo, claro, pode ser que vocês estejam conversando entre si, eu não me importo com isso, tá? Hoje em dia, pessoal, existem duas convenções sobre relações diplomáticas, codificadas a nível mundial, né? A Convenção de Viena 61, que trata sobre relações diplomáticas, e a Convenção de Viena de 1963, que trata sobre relações consulares. E aí eu lembro para vocês que a gente sempre identifica o tratado citando a cidade, né, no caso Viena, e o ano. Então, Viena 61, vocês já sabem, regulamenta relações diplomáticas. E Viena 63, as relações consulares. No Brasil e alguns outros países, a carreira diplomática e consular é unificada, mas em outros não, por isso a diferença. E também as imunidades e inviolabilidade de diplomatas e cônsules, como a gente vai falar já já,
elas são diferentes, né? Mas no caso do Brasil é uma carreira só. Aliás, eu acho não, os países que têm uma carreira diplomática mais organizada, Brasil, Estados Unidos, né? Por exemplo, é unificado o serviço diplomático e consular, a carreira é unificada. O que diferencia é que você vai ser nomeado para trabalhar em consulado e depois ser nomeado para trabalhar em embaixada ou vice-versa, né? Dependendo do interesse e disponibilidade da administração pública. Agentes diplomáticos representam o Estado. Pronto. No caso do Brasil e desses outros países que eu falei que a carreira é unificada, o nome é agente diplomático. Aí você pode ser nomeado para ser cônsul ou para ser diplomata, entenderam? Mas é um concurso só. Você faz o curso preparatório único, que eu também vou falar hoje sobre isso, né? O Estado acreditante é aquele Estado que envia o agente. Por exemplo, se o Brasil envia um diplomata para trabalhar nos Estados Unidos, Nova York, o Brasil é o Estado acreditante em relação aos Estados Unidos. O Estado acreditado é o Estado que recebe o agente. No caso desse exemplo que eu estou citando para vocês, é os Estados Unidos. E por que acreditado? Inclusive, acho que vocês já ouviram falar, todos os diplomatas e os seus familiares, eles recebem credenciais do Estado acreditado. Essas credenciais, elas têm uma importância muito grande. Inclusive, se um diplomata ou um dependente dele for pego numa situação de flagrante delito, se ele mostrar a credencial, a autoridade policial tem que colocá-lo em liberdade, independente de habeas corpus, tá? Inclusive, em Brasília, até reclamam muito disso. A própria polícia, né? Já tem várias matérias de TV, de jornal, falando essa questão, né, de que diplomatas ou familiares fazem coisas, cometem pequenos delitos, né? Principalmente na área de trânsito, aí mostra a credencial e adeus. Claro, o Estado pode pedir a credencial de volta e declarar o diplomata persona não grata, embora não possa expulsá-lo formalmente, entendeu? Mas pode pedir a credencial. Se o Estado pede a credencial, já o outro Estado geralmente já muda aquele diplomata, né? Porque você não pode expulsar, entendeu? Formalmente falando. E nem processar. Pode fazer um inquérito policial se ele cometer um crime e remeter à autoridade de origem, né? Mas não pode nem abrir um processo judicial. Professor, mas no caso seria logo de imediato do conhecimento do delito ou no curso da investigação, assim? Que o quê? Assim, assim, detalhe o exemplo que você está me perguntando, por favor. Não, para o país ele pedir de volta a credencial do diplomata. Quando é que isso ocorre? Não, não tem uma data específica, não. Mas assim, tem uma situação que, em geral, Não, não, ocorre para não. poder fazer, ou é o país acha que deve pedir de volta e aí com sua liberdade pede? O país acha que deve pedir de volta, mas é raríssimo isso acontecer. Geralmente é no caso de alguém que cometeu algum crime, entendeu? Pronto, teve um caso de um diplomata iraniano no Brasil que ele era até acusado de pedofilia. O Brasil até pediu a dele, mas assim, são situações raríssimas. E a própria embaixada no Irã acabou retirando ele do Brasil. Mas repare, ele nem podia ser preso, nem que fosse em flagrante delito, nem nada. Né? E o governo brasileiro, acho que foi até uma situação, não sei se algum de vocês, foi há alguns anos atrás, acho que uns 3 a 5 anos, mais ou menos. Foi até numa situação que foi pego num resort, acho que foi no Ceará, alguma coisa assim. Obrigada, Aí, professor. nada, aí o governo brasileiro pediu as credenciais dele. Aí declarou persona não grata. Mas aí a embaixada do Irã imediatamente mudou ele. Agora, se abrir um processo dele contra ele lá no Irã, aí a conversa é outra, né? Bem, pessoal, diplomata só trata de assuntos de Estado, assuntos de governo. Eles trabalham na embaixada. E eu já falei sobre isso, e não sei se vocês lembram, mas como o assunto é desse ponto, aí a gente volta a repetir. A diferença de diplomata para embaixador. Diplomata é quem passa no concurso para agentes diplomáticos.
O embaixador é o cargo comissionado, nomeado pelo, no caso do Brasil, né, nomeado pelo presidente da República e aprovado pelo Senado, de chefia de diplomatas, entendeu? Então, o diplomata é o concursado, o embaixador é o cargo de confiança de chefia. No caso do Brasil, mais de 90% dos embaixadores são diplomatas concursados de carreira. O corpo diplomático brasileiro não é de hoje, é desde o século XIX, há uns mais de 150 anos, é um dos melhores corpos diplomáticos do mundo, em termos de formação, de cultura. É um corpo diplomático que tem muito prestígio internacional. E se você for embaixador, diplomata de carreira, você tem que chegar ao final da carreira, que a gente vai falar aqui no final da aula, como é que é a estruturação da carreira diplomática no Brasil, para poder ser nomeado embaixador. Por isso, gente, é que eles ficam mordidos quando se nomeia uma pessoa de fora. Porque, como é um cargo comissionado, pode se nomear, como vocês sabem, de direito administrativo melhor do que eu, pode ser gente da carreira e pode ser gente de qualquer procedência, né? Pode ser até filho do presidente da República que tenha fritado hambúrguer nos Estados Unidos, né? Mas os diplomatas, eles ficam arretados, porque para eles serem nomeados embaixadores, eles têm que chegar lá no fim da carreira. Então, como é um corpo diplomático, como eu disse, extremamente profissional e um concurso dificílimo, e aí eles se sentem desprestigiados com isso e até correm o risco de não obedecerem um embaixador que não seja da carreira, a não ser que seja uma pessoa de grande prestígio, entenderam? Mas é raro no Brasil ser nomeado embaixador alguém que não é da carreira. Um dos últimos exemplos que a gente teve no governo Lula, inclusive, foi de Itamar Franco, que foi ex-presidente da República, que ele foi nomeado embaixador do Brasil em Roma. A embaixada no Brasil em Roma, acho que vocês não sabem, fica num palácio da época do Renascimento, belíssimo no centro de Roma, perto daquela área das fontes, se algum de vocês já foi em Roma ou já ouviu falar, que tem o Circuito das Fontes em Roma, né? Que é uma área que fica mais ou menos assim perto. Então é um palácio ali do Renascimento. E Itamar Franco foi para lá. Dizem as más línguas que Lula nomeou ele porque Itamar Franco era muito conversador, era daqueles aliados que falam demais, sabe? E que inclusive criticavam o próprio governo. Aí Lula, não, bota nele na embaixada na Itália, ex-presidente, ele era de origem italiana também, né? Descendente de italiano, mas eu acho que ele só falava tchau em italiano. Não sei se vocês sabem que a nossa palavra tchau vem da língua italiana, só que em italiano tchau é oi e tchau, né? Serve para as duas coisas, serve para entrada e serve para saída. Mas ele ficou lá alguns anos, né? Acho que uns 2 ou 3 anos. Mas é raro, gente, é raro. A maioria é de carreira. Cônsul só trata de interesses privados. Ah, uma coisa que faltou eu falar, né? Se a mulher detém o cargo, ela é embaixadora. Embaixatriz é a esposa do embaixador. O esposo, né, seja de uma embaixadora ou seja de um embaixador homoafetivo, vocês podem chamar de embaixador também, mas fica aquela polêmica feita a história do marido da prefeita, né? Ninguém sabe direito como é que é. Entenderam? Então, se é embaixadora, o cargo é dela, da mulher. Cônsul, por sua vez, pessoal, a diferença é que cônsul só trata de interesses privados. Pronto, o cônsul, ele trabalha feito um tabelião, um cartório. Ele emite documentos, emite certidões, faz testamento, faz casamento, divórcio agora foi permitido pela Lindbe, né? Que mais? Mais essa parte documental, emite visto, né? E eles recebem taxas e cobram taxas por isso. Então, trabalha no consulado, emitindo assim documentos como passaportes, vistas de nascimento, casamento, testamento, divórcio. Então, eles têm um papel um pouco cartorial, mas no caso do Brasil é unificado a carreira, né? Você pode ser nomeado, inclusive depois é nomeado para trabalhar na embaixada, depois no consulado e etc. É uma carreira só, no caso do Brasil e nos países mais organizados, Estados Unidos também. É uma carreira só. Porque tem gente, pessoal, que pensa que consulado é filial de embaixada. Não, é diferente. A atribuição é diferente. A embaixada só trata de assuntos de governo, enquanto que o consulado trata de assuntos de interesse privado. Claro, dentro de uma embaixada geralmente tem um consulado. Mas, por exemplo, um país geralmente só tem uma embaixada na capital do país, e consulado varia de acordo com o nível de aprofundamento das relações internacionais entre os estados. Então, por exemplo, só tem uma embaixada americana do Brasil, em Brasília, e tem um consulado lá dentro, para resolver essa parte de documento, né?
Mas os Estados Unidos têm vários consulados espalhados no Brasil, como em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. Em Recife, o consulado americano, não sei se vocês sabem, ele funciona antes da independência do Brasil, viu? Na época que o Brasil era Reino Unido. Quando Dom João VI abriu o Brasil para as Nações Amigas, né? Então, os americanos já começaram a funcionar em Recife, como inclusive disse o cônsul-geral dos Estados Unidos em visita a SES. Aliás, de vez em quando o pessoal, os americanos vêm sempre que convidam para dar uma palestra. Eles são bem solícitos, né? E até é engraçado que vários alunos foram tirar visto lá e falaram, estudo na SES. E o pessoal, não, a gente vai lá de vez em quando, tem um curso de RI. Os próprios cônsules dizem. Professor, bom Oi, dia. bom No dia. caso, o consulado, se ele não funcionar vinculado à embaixada, ele é dotado da mesma soberania territorial, ou Não seja, existe soberania territorial de consulado e nem de embaixada, viu? tipo, mas aquilo é considerado solo daquela nação que está sendo representada ali? Não, de jeito nenhum. Isso é uma teoria muito antiga. Daqui a pouco eu vou falar nela. A sua pergunta é muito pertinente por isso, porque ainda existe. É uma teoria que acabou no século XIX, que era a teoria da extraterritorialidade, que você falou. Sim. Mas as pessoas ainda pensam que existe, inclusive, principalmente civilistas. Tem os Uhum. civilistas que ainda acham que é isso, mas já já eu explico, viu? Tá, valeu, obrigado. Tá certo? Obrigado pela pergunta, que é bem pertinente, porque realmente é uma confusão que existe. Bem, pessoal, privilégios e garantias dos diplomatas. Esses privilégios são extensivos aos familiares, ao pessoal técnico administrativo vindo do estado acreditante, ou seja, do estado de origem, em relação a atos de ofício. Bem, os privilégios e garantias dos diplomatas abrangem tanto atos de ofício quanto atos da vida privada, pessoal. Porém, é o seguinte, em relação a extensivo aos familiares, os familiares que residam podem ser maiores, um filho que está na universidade, entenderam? Desde que sejam aqueles dependentes que residem com os diplomatas, é extensivo, e eles também recebem credenciais. Quanto ao pessoal técnico-administrativo, como acontece com os cônsules, que a gente também vai falar daqui a pouco, é só para atos de ofício, não abrange atos da vida privada. Por exemplo, tradutores, aí também entra oficial de chancelaria, que é outro concurso que tem na área. Então, vamos falar. Eles têm direito à imunidade penal e civil. A jurisdição penal, pessoal, é absoluta, como eu disse. Nem flagrante delito, nem se o camarada dá com 1 quilo de coca como se fosse 1 quilo de tapioca embaixo do braço, nem se matasse alguém, não tem exceção. Como eu disse, pode fazer um inquérito e remete ao país de origem. Porém, isso não significa que o país de origem vai necessariamente processar. Pode processar, e a maioria processa. Esse é um dos motivos, vocês que gostam de direito penal mais do que eu, pelo qual o nosso Código Penal prevê que o Brasil tem competência para julgar os crimes cometidos por brasileiros no exterior. Certo? Que é aquele princípio, acho que é o artigo 7º, né? Quem for de direito penal aí me corrija. Que eu não sou penalista e nem quero ser, só não tenho raiva de quem é. Mas não entendo muita coisa de direito penal, não. Aliás, o direito que eu menos entendo é o processual. Para assim, deixando bem claro. Sim, gente, aí prosseguindo aqui. Tem dois exemplos bem interessantes nesse caso da jurisdição penal. Um ocorreu no Brasil há pouco tempo, acho que há uns 2 anos atrás. Um diplomata espanhol casado com a brasileira matou a esposa por um crime passional. Ciúme mesmo, que nem ele confessou. Ele se entregou, né, e foi réu confesso. Ele se entregou. E aí, gente, o governo da Espanha renunciou à imunidade dele, e ele está cumprindo pena no Brasil. Francamente, mesmo o crime que ele cometeu é um crime, com certeza, violento, é um crime de violência familiar, mas assim ele poderia responder isso na Espanha. Um estrangeiro cumprir pena no Brasil, claro, como ele é um cara que tem nível superior, ele não vai ficar no meio da muvuca, né? Mas eu suspeito que alguém no ministério não gostava dele. Ele poderia cumprir pena no país de origem. Não significa impunidade, né? Mas aí o próprio governo espanhol renunciou à imunidade. Foi no Espírito Santo, esse caso. O outro caso, que é bem da doutrina internacional, a literatura menciona bastante, foi há uns 100 anos atrás, o filho do embaixador do Chile na Bélgica matou o secretário da embaixada. Foi o pai, viu, que era o embaixador, renunciou à imunidade
e disse que renunciava à imunidade porque se ele fosse ser processado no Chile, ele ficaria impune. Então, era um pai de extrema consciência nesse caso, né, que não queria deixar nem o filho impune. Porém, mesmo assim, o Ministério Público da Bélgica teve que mandar um ofício para o governo chileno perguntando, confirmando a renúncia da imunidade, porque a imunidade ela pertence ao governo, não é à pessoa. Então, sempre é o governo, mesmo que a pessoa renuncie à imunidade, percebam, o governo tem que confirmar, porque a imunidade ela não pertence à pessoa, né? Ela pertence ao Estado que repassa para as pessoas que estão exercendo esse cargo público, né? De diplomata, de embaixador. Pronto. Na jurisdição civil tem algumas limitações, tá? A gente vai falar daqui a pouco. Agora, penal, percebam que é absoluta, você só responde ao estado de origem. Inviolabilidade física, que envolve prédios e residências. Malotes diplomáticos e veículos também. A embaixada não é território estrangeiro, tendo aquela pergunta pertinente que o colega falou. Olha, gente, existe um pouco de confusão nisso, porque até o século XIX havia a teoria da extraterritorialidade, que dizia que a embaixada e também os consulados, por extensão, eram territórios estrangeiros. Hoje em dia, não. Inclusive, na Convenção de Viena, nas Convenções de Viena 61 e 63, se consagra o princípio do interesse da função. Ou seja, a embaixada não é território estrangeiro, porém, ela é inviolável e não tem exceção a isso, é absoluta, devido à função que ela representa em relação a outro Estado estrangeiro. E também, gente, não tem assim uma lógica complicada, porque percebam o seguinte, se a embaixada fosse território estrangeiro, o território brasileiro seria a área que a gente vive, mais as embaixadas que a gente tem lá fora, e menos as embaixadas estrangeiras aqui. E se a embaixada for alugada num andar de um prédio, como eu já vi em Roma, por exemplo, em relação às embaixadas do Vaticano. Então é complicado, por isso que hoje em dia predomina, e a própria Convenção de Viena consagra o interesse da função. Agora, por que os civilistas confundem, principalmente? Porque é o seguinte, percebam, a embaixada, ela pode ser propriedade do Estado estrangeiro. E sendo propriedade do Estado estrangeiro, ela é imune a tributos, como acontece com qualquer propriedade do Estado aqui no Brasil, de um governo, de um município, governo federal, estadual, etc. Porém, ela pertence ao território soberano do outro país, tá? Então, uma coisa é ser propriedade, outra coisa é pertencer. Por exemplo, em Brasília, a maioria dos lotes, que são chácaras, praticamente é muito bonito, inclusive aquele setor de embaixada, se algum de vocês já foram lá, né? Bem arborizado, bem lindo mesmo, bem legal. E ali, a maioria foram doações dos lotes, entenderam? Cada embaixada foi construindo. A primeira a ser construída foi a americana, eles fizeram um projeto bem interessante, né? E eles doaram os lotes, o governo brasileiro doou os lotes, e inclusive tem país que demorou muitos anos para se estabelecer em Brasília. Ficaram a maioria, até começo dos anos 70, a maioria das embaixadas ainda funcionavam no Rio de Janeiro. Professor, desculpa interromper mais uma vez. Não, tudo bem. Só mais uma dúvida em relação a isso. Aí, nesse caso, já que as embaixadas não são consideradas solo estrangeiro, os crimes cometidos ali são de responsabilidade do país onde foi cometido o crime, né? Por exemplo, um caso recente é o príncipe da Arábia Saudita que mandou matar o jornalista dentro da embaixada que ficava em Istambul. Eu sei da história. Aí, no caso, quem seria responsável pelo inquérito, no caso, seria a Justiça de Istambul, no caso. Pode ser os dois, e aí gera conflitos de competência. Entendeu? Aí é competência concorrente. Uhum. Entendeu? Tanto pode ser do Estado, e se o Estado ele quiser, ele pode passar, pode ser do Estado que é dono, proprietário, porque é uma coisa que eu estou falando, um Estado pode ser proprietário, enquanto que o outro é o Estado soberano. É competência concorrente e isso dá bronca e dá confusão, né? Só que se o Estado, por exemplo, dono da embaixada, ele disser assim, não, quem processa é a gente, acabou-se. Uhum.
Mas isso gera uma competência concorrente, sim. Aí há até determinadas confusões. Pronto, também tem outro caso de Julian Assange, que ficou na Embaixada do Equador em Londres. Quando o presidente da República do Equador, que ganhou as eleições, não foi mais com a cara dele, mandou a polícia inglesa buscá-lo. Inclusive, arrastaram ele literalmente de dentro, né? Uhum. Certo, valeu, obrigado. Nada. Desobrigação de depoimento, como acontece com algumas autoridades no Brasil, como o presidente da República, prosseguindo aqui, eles não são obrigados a depor, podem depor se quiserem, mas não são obrigados. E imunidade tributária, eles também têm esse direito. Agora, imunidade tributária só em relação a impostos diretos, também, como a gente vai falar daqui a pouco. Ou seja, por exemplo, imposto de renda, contribuição previdenciária, eles pagam para o país de origem. Eles não pagam no país que eles estiverem trabalhando. Exceções às imunidades. Em relação à jurisdição civil, questões particulares imobiliárias e sucessórias. Então, se um diplomata tem um imóvel particular, uma casa de veraneio, aí ele pode responder questões por questões imobiliárias e se alguém falecer ou ele falecer, a questão da sucessão, né? Que isso a gente vai falar melhor em direito internacional privado no próximo período. Em relação às imunidades tributárias, tem os impostos indiretos que eles não têm isenção, como o IVA. IVA não existe no Brasil, né? Imposto sobre Valor Agregado. Existe o projeto na reforma tributária. A maioria dos países do mundo adotam IVA, né? Que ele serve tanto para bens quanto para serviços. É uma mistura de CMS com ISS, que é um imposto mais moderno. Ou sobre patrimônio particular, como imóvel, o carro, né? Paga IPTU e IPVA, se for dele, porque se for do Estado, aí é imune, né? Aí é imunidade, ou seja, não existe não é isenção, é imunidade, não existe nenhum fato gerador. Então, pessoal, por exemplo, em relação ao imposto indireto, como ele é residente no país, não tinha sentido ele comprar um quilo de açúcar e dizer assim, não, tire o meu ICMS aqui. Claro, existe dispensa de imposto indireto, e alguns de vocês sabem disso, no caso de turismo, né? Que aí você pode pedir uma nota fiscal. Tem países como o Uruguai que você já paga no cartão de crédito estrangeiro, por exemplo, alimentos, e já vem o desconto automático, né? Outros você faz compras dentro de um determinado valor e pede, o próprio Uruguai também faz isso, pede o desconto do recebimento do produto, né? Do imposto indireto, né? O IVA, na Europa também, etc. E também nos aeroportos, que a gente chama isso de duty free, que a brasileirada adora. Agora vamos falar das garantias dos cônsules. Gente, as garantias dos cônsules são apenas para atos de ofício, tá? Não abrange familiares e nem abrange atos da vida privada. Agora, o consulado ele tem a mesma inviolabilidade territorial, que não é a soberania, como a gente falou aqui, das embaixadas, tá? Mesmo alugado. Inclusive, acho que o consulado americano de Recife está para mudar para Paiva, que eles iam fazer lá tipo uma chácara, alguma coisa assim. Não sei, que antigamente era ali perto da Conda Boa Vista, né? Não sei se ainda tá com muitos anos que eu fui lá, acho que fui lá em 2015 com minha esposa. E aliás, ano que vem meu visto de 10 anos vence, eu tenho que ver se eu vou renovar, se o Dr. Trump vai querer me renovar. Quer dizer, não sei nem se ele vai ganhar a eleição, vamos ver. Mas sim, os cônsules têm direito à inviolabilidade física somente para atos de ofício, tá? E imunidade de jurisdição, como eu disse, somente para atos de ofício igual ao pessoal técnico-administrativo. Teve uma situação um pouco esdrúxula que ocorreu em São Paulo. Dois cônsules da República Dominicana saíram às vias de fato, saíram no tapa mesmo, vias de fato, no consulado por questões de trabalho, divergência no trabalho, né? Fizeram o TCO, foi para o juizado especial lá de São Paulo, o juiz, acertadamente, disse que o Brasil não teria competência para julgar, porque estaria cobertado pelos atos de ofício. Porque, reparem, a briga foi na embaixada não, no consulado, e por questões de trabalho. Ele diz, não, eu faria o mesmo, acho que o juiz aí mais do que acertou. Ou seja, não tem nada a ver com isso. Eles brigaram dentro do consulado de vocês por motivo de trabalho.
Mas, por exemplo, reparem, se um filho de um cônsul cometer um crime de trânsito, não tem cobertura. Ele vai ser processado no país mesmo. Cônsul honorário é o cidadão do próprio país que representa um estado estrangeiro. E tem dois motivos para se ter um cônsul honorário. Primeiro, a homenagem. Tinha um secretário de saúde da minha cidade, que ele era cônsul honorário da República Tcheca em Pernambuco, porque ele estudou, fez curso, não sei se fez a graduação de medicina ou foi algum curso de aperfeiçoamento na República Tcheca. Aí provavelmente ele era amigo de alguém lá, etc. Aí deram título a ele de cônsul honorário. O outro motivo são aqueles países que não têm um serviço diplomático e consular organizado que nem o nosso, e eles nomeiam qualquer pessoa de outro país para ser cônsul honorário, e aquela pessoa, como no cartório, como eu já disse, o consulado parece um cartório, né? Fica recebendo remuneração pelos atos que praticar. Sim, as convenções de Viena de 61 e 63 também estabelecem imunidades diplomáticas para chefe de Estado e de governo e do Estado estrangeiro junto a tribunais internacionais. Estas imunidades, de acordo com as decisões da Corte Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, STF, são absolutas, salvo em questões trabalhistas, mas podem ser renunciadas pelo próprio Estado, fato não incomum conforme Mausuoli. Então, chefe de Estado e chefe de governo também têm imunidades diplomáticas junto a tribunais nacionais. São absolutas, né? Nas questões trabalhistas, pessoal, tem um porém, não pode ter execução, tá? Então, por exemplo, se um brasileiro trabalha no consulado dos Estados Unidos, a maioria das vezes eles contratam empresas terceirizadas. Mas se trabalha diretamente para o consulado, aí você pode dar entrada na Justiça Trabalhista e tudo, só não pode executar. E para executar, tem que reconhecer, homologar a sentença lá, tá? Bem, outra questão é o seguinte: o próprio Estado pode renunciar a essas imunidades. Geralmente isso é comum em casos de responsabilidade civil. Vou citar aqui um exemplo. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela foi processada principalmente por sobreviventes ou familiares sobreviventes do Holocausto no mundo inteiro, inclusive no Brasil. O governo alemão, até como uma forma de pagar indenizações dessas famílias, o processo de justiça de transição com o volume maior de indenizações é o da própria Alemanha, né? Da Alemanha, seja a Alemanha nazista, ou depois a Alemanha comunista, a Alemanha oriental, e eles aceitavam sem problemas, inclusive no nosso país. Então, o pessoal abria um processo na Justiça Federal aqui no Brasil contra o governo alemão aceitava para indenizar, né, vítimas ou familiares do Holocausto. Mas repare, era o governo alemão que queria. Teve um caso agora que eu citei naquele vídeo sobre a pandemia e a questão da China, de um contador de Rondônia que abriu uma ação popular contra o governo chinês, pedindo indenização de 5 bilhões de reais. Aquilo ali, primeiro, a petição dele é um lixo. Segundo ponto, o governo chinês ia ignorar aquilo ali. O cara não cita nem o regulamento sanitário internacional, rapaz. Né? Dificilmente o governo chinês ia aceitar aquilo. Não tem jeito nenhum. Então, é isso. Agora, pessoal, vou falar sobre carreira diplomática brasileira. Vocês têm alguma dúvida sobre agentes diplomáticos em geral? Não? Se tiverem, podem perguntar. Agora eu vou falar da carreira diplomática brasileira. Gente, a carreira diplomática brasileira, ela, como eu falei, ela é extremamente bem organizada. A nossa carreira diplomática, ela parece uma mistura de carreira militar com do judiciário. E desde a metade do século XIX, os diplomatas brasileiros geralmente são muito bem respeitados no mundo inteiro. Tem um filme na Netflix, que eu não sei se algum de vocês já assistiu, mas eu recomendo, e só não vou passar trabalho sobre esse filme, porque vocês já têm mesmo de trabalho para fazer, inclusive da minha disciplina, imagino das outras, né? Que é Sérgio, que é sobre um diplomata brasileiro extremamente competente, chamado Sérgio Vieira de Mello,
que morreu em Bagdá, no Iraque, a serviço da ONU. Ele é interpretado por Wagner Moura. Então, recomendo assistam esse filme na Netflix, porque vocês vão ver ali um diplomata brasileiro que é extremamente competente, né, que tinha uma atuação muito importante e que, se tivesse vivo, talvez fosse o secretário-geral da ONU. Então, vale a pena assistir esse filme lá na Netflix. Então, vou falar para vocês sobre a carreira diplomática do Brasil, explicar como é que ela se estrutura, né? Falar um pouquinho do concurso, inclusive para incentivar quem quiser fazer o concurso. Eu já fiz o concurso, né? Não passei, peguei ponto de corte em economia na primeira fase. A parte de Professor, economia... Oi, pode perguntar. Catarina pediu aqui no chat para a gente perguntar ao senhor qual é a diferença de cônsul para cônsul honorário, por gentileza. O cônsul honorário, como a gente falou aqui, repetindo assim rapidinho, ele é um cidadão do Estado estrangeiro que representa outro país. Tá? Esse cônsul ele pode ser nomeado tanto por homenagem, quanto um Estado que não tenha condições de ter uma carreira diplomática organizada, entendeu? Por exemplo, aí ele nomeia a pessoa como um tabelião, você fica recebendo pelos atos que você pratica. Já um cônsul normal, como no caso do Brasil e dos Estados Unidos, eles são servidores públicos concursados, claro, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, eles cobram pelos documentos que emitirem, sejam vistos, certidão de nascimento, casamento, mas aquele cônsul é um servidor do Estado, entendeu? Perfeito, Não é obrigado. alguém que... E aí, como é, vocês que estudaram direito administrativo há pouco tempo, o pessoal de cartório, qual é a categoria administrativa que eles se colocam? Não é permissionário, aquelas categorias de direito administrativo? Gente, vocês estudaram isso semestre passado. Me ajudem aí, que eu estou esquecido. Quem lembra aí, gente? Que aí, no caso, ficaria esse cônsul honorário, entendeu? Que é nomeado para fazer um serviço como um cartório e não recebe remuneração do Estado além daqueles atos que praticarem. É que eu não tenho nenhum livro de direito administrativo aqui no meio desses livros. Senão eu ia dar uma olhada e nem vou parar agora, né? Então, se alguém lembrar aí, por favor, me avise, está fazendo uma caridade, porque aí eu já, nas próximas aulas de outras turmas, eu já coloco. Bem, pessoal, o Instituto Rio Branco, ele foi criado em 18 de abril de 1945, como parte da comemoração do centenário do nascimento de José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira. Pronto. Todo diplomata e cônsul brasileiro passa pelo Instituto Rio Branco, e o concurso é o concurso do Instituto Rio Branco, que é promovido todos os anos. Por que é promovido todos os anos? Porque, como acontece com o curso de formação de oficial, seja na polícia ou nas Forças Armadas, há formação todos os anos, entendeu? No último concurso que saiu, que foi em 2019, o 20 ainda não saiu e talvez não saia, só foram 20 vagas. Então, esse Instituto de Formação Diplomática existe para comemorar o centenário do Barão do Rio Branco e para formar nosso corpo diplomático brasileiro. O aprovado no concurso de admissão do Instituto Rio Branco, né, entrará para a carreira diplomática como terceiro secretário. Inclusive, gente, quando ele está como terceiro secretário, ele já fica recebendo o salário. Como acontece também com quem passa, né, em curso de formação de oficiais, seja da Polícia ou das Forças Armadas. Os cargos seguintes, que você vai progredindo por antiguidade e merecimento. Aí vai segundo secretário, primeiro secretário, conselheiro, ministro de segunda classe e ministro de primeira classe, que seria embaixador. Reparem, para você chegar a embaixador, você tem que ter chegado a ministro de primeira classe, ou seja, só no final da carreira. Dificilmente vai ser menos de 20 anos para você chegar a isso. E outra, gente, como os militares, eles têm uma noção de hierarquia muito pesada. Isso não é simplesmente diferença de salário, porque toda vez que passa para um nível acima, né, o salário aumenta. Se um diplomata de nível superior chegar numa sala cheia de diplomatas de nível inferior, por exemplo, um ministro de primeira classe chegar numa sala cheia de segundos secretários, eles têm que levantar
e cumprimentá-lo, viu? Eles não podem ficar sentados. Isso faz parte da etiqueta diplomática. Eles só não fazem o sinal de sentido, né? A continência, só não bate continência, mas eles são um pouco militarizados nesse sentido. O salário inicial de terceiro secretário em 2019 é de R$19.000, 196,06. Então, R$19.199,06, valor bruto. Provavelmente, o ministro de primeira classe recebe perto do funcionalismo e acaba até recebendo mais. Por quê? Porque eles têm uma ajuda de custo de acordo com o lugar que eles são enviados, tá? De acordo com o posto diplomático que eles são enviados. Então, ano passado, eu vi uma matéria de um jornal dizendo que tinha agente diplomático no Brasil que ganhava mais de R$100.000, dependendo do lugar que ele fosse, né? Claro, por exemplo, se um diplomata é nomeado para a cidade do México, que é mais barato do que São Paulo, ele não vai ganhar a mesma ajuda de custo que Londres ou que Tóquio, que são das cidades mais caras do mundo. Nova York também é muito caro o aluguel. O custo de vida em si não é tão caro, não, mas o aluguel é para torar. Então, gente, o concurso do Instituto Rio Branco é extremamente cobiçado. Para a pessoa passar, tem que ser de 1 a 2 anos. Um dos arrependimentos que eu tenho é de não ter prosseguido. Eu deveria ter insistido quando eu terminei o mestrado e ter estudado assim 1 a 2 anos para poder passar, né? E aí, por isso que hoje eu incentivo os alunos. Se algum de vocês passarem no concurso desse, para mim a alegria vai ser a mesma que eu tivesse passado. Sério, viu? Não é fazendo médio. Porque o professor, ele sente alegria quando ele vê os seus alunos bem-sucedidos. Agora, como eu disse, para uma pessoa como eu, que já é casado, tenho criança pequena, é complicado hoje fazer, porque, por exemplo, poderia ser nomeado para um posto diplomático que fosse um pouco perigoso, isso ia gerar conflito familiar, né? Enfim. Então, eu acho que eu já perdi a oportunidade. Que você ia falar alguma coisa? Professor, Oi. na sua opinião, dos diplomatas brasileiros, qual que teve mais relevância global, mundial? Sérgio Vieira, mais recente, ou Oswaldo Aranha? Ixi, Maria, meu Deus, você fez a pergunta muito. A sua pergunta é pertinentíssima, mas é dificílima de ser respondida. Os dois foram extremamente importantes, tanto o Sérgio Vieira quanto o Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, para quem não sabe, foi a primeira pessoa a discursar na Assembleia Geral da ONU e discursou tão bem, mas tão bem que até hoje, todos os anos, quem abre a Assembleia Geral da ONU é um brasileiro, para vocês terem ideia. E também ele apresentou o plano de criação do Estado de Israel, né? Não foi ele que fez, mas foi ele que foi o relator, vamos dizer assim, do plano de criação do Estado de Israel. Eu acho o seguinte, eu empataria, mas se Sérgio Vieira de Mello tivesse sobrevivido, ele teria sido mais, ele teria sido secretário-geral da ONU, e até hoje nenhum brasileiro foi. É feito Ayrton Senna, né? Que se ele tivesse vivido, ele talvez tivesse tido mais conquistas, entenderam? Ele morreu cedo demais. Sim, legal. Valeu, professor. Mas eu empataria os dois. Mas se Sérgio Vieira tivesse vivido mais, com certeza ele teria chegado a mais coisas que Oswaldo Aranha, né? Mas são dois pesos pesados, pessoal. Olha, não esqueça, inclusive, Pernambuco tem grandes diplomatas, historicamente falando. Joaquim Nabuco, gente. Joaquim Nabuco foi o primeiro embaixador permanente do Brasil nos Estados Unidos. Quando ele morreu lá, o próprio presidente dos Estados Unidos parou o Washington e o presidente dos Estados Unidos foi para o velório, participou do sepultamento dele. Né? E era extremamente respeitado, isso no final do século XIX. João Cabral de Melo Neto, uma sumidade, um grande poeta aqui de Pernambuco. Pernambuco tem tradição de ter bons diplomatas, né? Também, então, o Brasil sempre teve bons diplomatas a nosso serviço. Em compensação, a gente tem o Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, um grande boêmio, um grande poeta, um grande músico, né? Vinícius de Moraes trabalhava na Embaixada do Brasil em Montevidéu, mas só queria viver em Buenos Aires tomando uma e fazendo show, né? Aí o que acontece? Na época da ditadura ele foi exonerado do cargo. E Figueiredo, que na época era
diretor do SNI, depois foi presidente da República, disse, olha, Vinícius de Moraes foi exonerado, não foi porque era de esquerda, não, foi porque ele era vagabundo, porque ele trabalhava, era diplomata da Embaixada do Brasil em Montevidéu, mas só queria viver em Buenos Aires, tomando uma. Outra coisa, na época que não tinha divórcio, o cara casou 6, 7 vezes, né, e só gostava de menina novinha, feita a música Garota de Ipanema, diz, né? Isso é verdade. Porém, se ele fosse a favor da ditadura, eles não tinham demitido ainda. Podem ter certeza disso. E achei mais do que justo quando a família de Vinícius de Moraes pôde receber indenização. Tá certo? João Cabral de Melo Neto, não sei se vocês sabem, ele foi afastado da carreira pela ditadura porque era comunista, só que ele entrou no STF. Entrou com ação no STF, o STF deu ganho de causa a ele. Por quê? Porque alegaram o seguinte, ele não fazia militância comunista, ele fazia o serviço dele, que aí ele não deu brecha, Vinícius de Moraes deu brecha, né? Ele fazia o serviço dele direitinho, ou seja, cumpria suas obrigações. E o fato dele ser comunista, inclusive, isso foi decidido, viu, pelo STF. O fato dele ser comunista, isso não importava desde que ele não fizesse militância e cumprisse o seu serviço adequadamente. E o pessoal da ditadura teve que engolir, né, a própria decisão do STF. E não, o problema não é ser comunista. O problema é fazer militância na época da ditadura, né, e não cumprir os seus atributos, né, funcionais da carreira diplomática. Que Vinícius de Moraes também, nesse sentido, ele deu um pezinho, né, ele só vivia na boemia. São requisitos para investidura no cargo de terceiro secretário. Ter sido aprovado no concurso público, ser brasileiro nato, não pode naturalizar. Os Estados Unidos, interessante, pode naturalizado. Até os americanos, quando estiverem aí na SES, eles falaram disso. Está no gozo dos direitos políticos, está em dia com as obrigações eleitorais. Repara, a maioria, mesma coisa que qualquer concurso, né? Está em dia com as obrigações de serviço militar, no caso dos candidatos sexo masculino, apresentar diploma de graduação de curso de nível superior. Pode ser qualquer curso de graduação. Se foi obtido no exterior, tem que reconhecer. E também tem um detalhe, a maioria dos que passam ou são de direito ou de relações internacionais. Algum outro de letras e dificilmente alguém fora dessas áreas. Mas a maioria é direito e RI, até pelas disciplinas que a gente vai falar que caem no concurso, né? Hoje, para quem quer fazer concurso de diplomacia, eu recomendo mais RI, porque, por exemplo, onde eu peguei ponto de corte, economia, em direito só vê a parte teórica, só cai o cálculo, gente, economia. Inclusive, eu comprei o livro, está aí no meio desses meus livros aqui, mas fiquei insistindo para passar depois no doutorado, e na época, era para eu ter feito na época que eu terminei o mestrado, que eu estava solteiro, etc., né? Que agora eu acaba casado, você vai ser nomeado para um posto classe D. Daqui a pouco eu mostro para vocês quais são os postos classe D. Aí, para você ir com a criança pequena, é fogo, né? Tem idade mínima de 18 anos, não tem mais idade máxima, tá? Inclusive, tem muito professor que, pelo fato de não estar tendo um concurso na área de professor, está fazendo, viu? Gente com doutorado e mestrado. Tem um colega meu que está estudando. Eu, assim, desisti mais por vocês pela questão da família, sabe? Apresentar a aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, verificada por meio de exames pré-admissionais. Então, basicamente, os mesmos requisitos de outros concursos, principalmente na área federal, né? O CACD, concurso de admissão à carreira diplomática, é constituído de 2 fases. Na primeira fase, é uma prova objetiva, né, em formato de teste. Na época que eu fiz era acesso, só que agora mudou. De caráter eliminatório, constituído de questões de língua portuguesa, língua inglesa, história do Brasil, história mundial, política internacional, geografia, economia, direito. Esse de direito é direito administrativo e constitucional. E direito internacional público. Pronto. Eu peguei ponto de corte de economia, que só caiu o cálculo, o resto foi tranquilo. E um detalhe bem interessante, a prova de português estava mais difícil do que a de inglês. A de inglês, quem tem inglês de nível intermediário, passa. Só não passa quem é básico. Mas se estudar, dá para passar. Quem tem nível intermediário ou avançado conseguiria passar tranquilamente na prova de inglês. Agora, a prova de português estava para torar.
Estava daquela provinha de português bem cabulosa, mas graças a Deus eu passei. História foi tranquilo, política internacional. Reparem que as matérias hoje são mais típicas do curso de RI do que para direito. A maioria das matérias. Claro, tem a parte de direito administrativo, constitucional, e direito internacional público, mas, por exemplo, noções gerais de direito, o pessoal vê em RI, e direito internacional público tem também, né? Que eu ensino essa disciplina nos dois cursos, né? Segunda fase, prova escrita de caráter eliminatório e classificatório, constituída de questões de língua portuguesa, língua inglesa, história do Brasil, geografia, política internacional e economia, direito, que, como eu disse, é direito administrativo e constitucional, direito internacional público, língua espanhola e língua francesa. Em francês e espanhol é classificatório. Né? Aliás, eu queria esse ano ter começado o curso de francês. Inclusive, está tendo curso de francês de graça na internet. Eu estou sem tempo de fazer, porque essas aulas que a gente está tendo dessa forma acaba tomando até mais tempo do que se fosse ao vivo, né? Porque você tem que fazer sempre o exercício, não sei o quê. E a gente teve que se readaptar, né? Mas não para fazer o concurso. Como eu disse, eu praticamente já desisti. Os aprovados no curso, né, no concurso de admissão para a carreira diplomática, são impostados na classe inicial da carreira de terceiro secretário e matriculados no curso de formação de diplomatas do Instituto Rio Branco, que tem duração de 3 ou 4 semestres. Então, como eu disse, todo terceiro secretário já fica recebendo aquele salário de 19 mil, e eles acham pouco para Brasília, viu? Dizem que Brasília é muito caro, e estuda ali 3 ou 4 semestres, mas já recebendo. O Instituto Rio Branco é lá, né? Após 2 ou 3 primeiros semestres do curso, os jovens diplomatas passam a cumprir estágio profissional na Secretaria de Estado das Relações Exteriores, no Itamaraty, que inclusive é aquele prédio muito bonito que fica perto do Congresso, né, que tem um espelho d'água, e o pessoal gosta de tirar foto lá, concomitantemente com a realização do último semestre do curso. Então, o estágio é dentro do Itamaraty. Aí, gente, é muito parecido com o judiciário. Primeiro você é nomeado para posto classe D, aí por antiguidade e merecimento sobe para C, B e A. É como as entrâncias do judiciário. O judiciário aqui de Pernambuco, ele tem 3 ou 4 entrâncias. Na época que eu fiz estágio eram 3, né? Agora não sei se tem 4. Em alguns estados tem 4. Me ajudem aí, gente. Alô, estão me escutando, não? São 3 entrâncias. São 3, né? Exaú disse que são 3, tá? Ele falou. Pronto, que eu já ia ver se vocês estavam me escutando, porque ninguém falou. Pronto, é parecido. Então, você não acontece assim, olha, eu passei, eu vou escolher ser cônsul do Brasil em Genebra o resto da minha vida. Não. Você é nomeado primeiro para um posto classe D, que seria como a nossa primeira entrância, lá longe, viu? Num posto, assim, num lugar que pode ser geralmente na África ou na Ásia, e depois você vai subindo por antiguidade e merecimento. Exemplos de disciplinas do curso de formação de diplomatas, né? História do Brasil e História Mundial, Teoria Política e Política Internacional, Direito Internacional Público, Direito Constitucional e Administrativo e Economia. Tem as línguas obrigatórias, que seria português, inglês, espanhol e francês, e eles estudam muito português, gente. Claro, porque é aquela história, se você representa o seu país, tem que conhecer pelo menos a língua de origem. E esse é um dos motivos também porque muitos diplomatas são escritores, como tem gente que diz que é porque eles não têm muito tempo para isso. Pense do jeito que vocês quiserem. João Cabral de Melo Neto, né, como eu já falei, Guimarães Rosa, Vinícius de Moraes, todos escritores e diplomatas, né? O próprio Joaquim Nabuco também escreveu muito na literatura, né? Então, estuda essas 4 línguas obrigatórias, português, inglês, espanhol e francês. Todo diplomata brasileiro fala essas 4 línguas. E uma facultativa, que atualmente pode escolher entre 3, chinês, árabe e russo. Eu não sei se eu escolher, chinês eu não escolheria não, porque chinês é uma língua tonal. Árabe ou russo. Também há palestras e seminários com participação de autoridades e especialistas de área de interesse do curso. Reparem que eu falei que era parecido com o judiciário e com os militares, porque sempre tem esse cursinho de formação, né? E pela estruturação.
Classificação dos postos diplomáticos e consulares do Brasil, por exemplo, aqui não tem todos, tá? Só tem alguns exemplos. Um posto do grupo A, que seria, você só chega aí depois de uns 20 anos na carreira, né? Aí você pode ir para Lisboa, Paris, Nova York, Buenos Aires, Londres, Madrid, Viena, Washington, Genebra, Roma, Ottawa, no Canadá. Então aí é o grupo A. Então aí é como se fosse a terceira instância do judiciário, entenderam? Você chegar lá por antiguidade e merecimento. O grupo B, Tóquio, Assunção, Santiago do Chile, Montevidéu, Cidade do México, Bogotá, na Colômbia, Quito, no Equador, Sydney, na Austrália, Canberra, também na Austrália, Lima, Peru e Tel Aviv, em Israel. Aí é o grupo B. Grupo C, Havana, Cuba, né? Pequim, na China, La Paz, Bolívia, Beirute, Líbano, Seul, Coreia do Sul, Cairo, Egito, Guatemala, Moscou, Rússia, Nova Delhi, Índia, Pretória, África do Sul, Riad, Arábia Saudita, Amman, Jordânia, Xangai, China, Belgrado, na Sérvia e São Salvador, em El Salvador. Eu acho que se eu tivesse passado, quando eu fiz o concurso há uns 10 anos atrás, eu estaria no grupo C. Hoje, né? Aí tem cidades interessantes. Por exemplo, Seul, Havana, que dizem que é bem tranquila, né? Grupo D, pronto. Que aí é o medo, né? Luanda, Bagdá no Iraque, Pyongyang na Coreia do Norte, Caracas na Venezuela, Damasco. Damasco não tem mais ninguém não, que é na Síria. O pessoal foi todo transferido para Beirute. Dakar, no Senegal, Nairobi, no Quênia, né? Maputo, Moçambique, Manila, nas Filipinas, Porto Príncipe, no Haiti, Jakarta, na Indonésia, Katmandu, no Nepal, do lado da Cordilheira do Himalaia, etc. Então, gente, o principal motivo hoje de eu não fazer o concurso é porque depois do estágio eu ia para um grupo D com uma criança pequena, né? E também tem minha mãe, que é muito idosa já e não está bem de saúde, o meu sogro também. Então, por exemplo, imagine, eu passo no concurso, beleza, estou lá com meus 19 mil ganhando, faço meu estágio, aí sou nomeado para ir para Pyongyang ou Bagdá. Pyongyang é na Coreia do Norte, ou Bagdá. O que vocês acham? A minha esposa, de repente, ela pode chegar assim e dizer, olha, eu vou querer o divórcio, você paga meus alimentos, mas eu vou ficar aqui no Brasil, que eu não vou levar a criança pequena para Pyongyang. É a pessoa, gente. Aí eu dancei, né? Tá certo, gente. Então, esse é o motivo. Mas, assim, para quem é muito jovem, que nem vocês, eu recomendo, assim, saiu da faculdade, quer estudar de 1 a 2 anos. Agora, como é um concurso como se fosse juiz, Ministério Público, é um concurso que você tem que estudar de 1 a 2 anos, realmente, para conseguir passar, que é extremamente concorrido e o número de vagas é pequeno, né? Está sendo 20 vagas por ano. Mas eu recomendo, vocês veem que é extremamente atrativo, a remuneração é boa, e é uma das poucas carreiras hoje do Brasil que tem uma certa estabilidade. O próprio João Cabral de Melo Neto, já naquela época, ele disse que escolheu carreira diplomática pela estabilidade, porque ia dar tempo para ele se dedicar à literatura, como de fato ele se dedicou. Então, eu expliquei o funcionamento, porque é pertinente ao assunto e também para incentivar, aí, de repente, algum de vocês. Interessante, é um dos poucos concursos que a gente não tem aluno da ACES que passou, porque vocês sabem que a gente tem aluno que é juiz, que é promotor, a gente já teve ex-aluno até ministro da Justiça, né, Fernando Lira, mas governador do estado, etc. Ah, obrigado, Exal. 25, né? Então aumentaram 5 vagas. Inclusive porque o Brasil está com muito déficit, sabe, de vagas nessa área, viu, Exal? Tem muito déficit. Inclusive, tem muita embaixada acumulativa. Repara aí como parece o judiciário, porque pode ter embaixada acumulativa. Então, eu vi um decreto de Bolsonaro há pouco tempo, inclusive uma aluna mandou para mim, perguntando o que era aquilo. Eu digo, é porque é cumulativo. Como não tem gente para trabalhar, eles nomeiam dos países vizinhos para acumular, né? Então, você fica acumulando. Agora, não, provavelmente acontece como judiciário, você fica recebendo um troquinho a mais quando você acumula, né? E pronto, gente, alguma dúvida sobre o ponto 11, agentes diplomáticos? Não? Pronto, que bom.
Que bom, espero que vocês tenham gostado desse assunto, que é um dos assuntos que eu mais gosto, né? É aquela coisa, quando eu faço, eu lamento não ter insistido na carreira. E eu disse, tem um colega meu que fez ciência política, ele está estudando. Ele tem uma filha pequena, mas aí eu não sei qual foi o arranjo que ele fez com a esposa dele. No caso dele passar, né? Que ele ser nomeado, imagina, para Pyongyang, Coreia do Bagdá. Bagdá, o próprio Sérgio Vieira de Mello, né, que vocês estavam falando aí, ele morreu lá. Esaú, veja só, eu acho que ainda está cedo. Querem que eu comece pelo menos o ponto 11? Ponto 11 não, 12. Que dá para, se não, se vocês não quiserem, eu deixo para da semana que vem. Aí, escolho. Se vocês quiserem encerrar agora, acho que já está bom. Pronto, eu vou fazer o seguinte, semana que vem a gente tem o ponto 12 para dar. Eu só vou dar um slide, tá? Só para dizer assim, eu botei o pezinho no ponto 12. Porque a turma de vocês, graças a Deus, está bem organizada, né? De acordo com o cronograma. Então, tá tranquilo. Então, é porque eu gosto de fazer o seguinte, você já deve ter notado isso. Eu gosto de começar um ponto numa semana e terminar na outra, né? Então, só dar o pezinho. Vamos dizer assim, botar o pezinho aqui para a gente começar, tá certo? Que é direito de guerra. E também, gente, deixa eu pedir para vocês outra coisa. Votem na enquete que eu deixei lá para a gente tirar um ponto da segunda unidade para não cair na prova, tá? Agora, deixa o 11 é o que eu mais gosto, né? Vocês escolham aí dos outros. O ponto 11, eu adoro esse ponto 11. Sim, porque aí eu fico naquela coisa, eita, como é que seria minha vida se eu tivesse seguido a carreira, né? Tivesse estudado para o concurso mesmo, né? Não, e como eu disse, na hora que um aluno meu passar no concurso do Instituto Rio Branco, para mim vai ser a mesma coisa que eu passar, entendeu? Eu vou sentir a mesma alegria, o mesmo orgulho que fosse eu passando, né? E é sério, gente, o professor, ele fica alegre com as vitórias dos seus alunos. Eita, por exemplo, teve uma orientanda minha de TCC e de Inicia que ela passou no mestrado. Aliás, para mim também, eu fiquei do mesmo jeito que fosse eu passando, né? Fiquei aquela alegria, aquela super alegria. E, aliás, tinham 102 vagas, 102, aliás, 102 concorrentes para 4 vagas. Ela passou em segundo no mestrado. Que também tem outra coisa, eu digo que eu sou pé quente. Quando os alunos vêm pedir carta de recomendação para o mestrado, né, eu digo, olha, geralmente quem eu dou uma carta de recomendação ou ajuda assim passa. Porque eu não tenho um olho grande, aliás, olho grande é uma coisa terrível, né? Eu tenho satisfação de ver uma pessoa, um aluno nosso, se dando bem e progredindo na carreira. Por exemplo, eu tenho alunos que eu dei carta de recomendação, estão no Canadá e na França, eu digo, olha, se puder, não volte, né, porque a situação do nosso país, infelizmente, está lamentável nesse momento. Vai melhorar, sim, porque o Brasil é um país que tem grandes possibilidades. Não desanime. Esse país, né, tem grandes possibilidades, mas a gente está passando por um momento difícil, todo mundo sabe isso, em todos os sentidos, né? Então, vamos começar o ponto 12. Vou dar o primeiro slide do ponto 12 para vocês. Deixa eu olhar aqui. Então, gente, vamos lá. Começar o ponto 12, eu vou dar esse slide aqui para vocês, né? Ponto 12 é direito de guerra. Até de vez em quando tem algumas pessoas que trazem aquela piada de tiozinho, né? Eu já estou na idade, não devia nem fazer, porque eu já estou na idade de ser tiozinho de vocês mesmo. Então, professor, na guerra e no amor não vale tudo? No amor pode até ser, mas na guerra não. A guerra tem que seguir as normas estabelecidas pelo direito internacional público, tá? Então, não vale tudo, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. A guerra, gente, ela está presente em todos os momentos da história.
Então, se a gente fizer um cálculo, mais ou menos, da história da humanidade, ou seja, o período registrado, a gente vai ver que a maior parte do período de história da humanidade ocorreu guerras, né? A gente vai ter a guerra como um elemento comum dentro da história humana, né? Então, a maioria dos momentos da história foram momentos de guerra. Claro, por exemplo, nesse momento, o nosso país, graças a Deus, não está havendo uma guerra, mas em outros lugares no mundo está tendo. Então, assim, para você dizer, olha, existe algum lugar que não tenha guerra no mundo, você vai encontrar poucos anos dentro do período que é histórico. A existência da guerra. A existência da guerra, pessoal, ela é definida pela teoria subjetiva, que é focada no ânimos beligerante, ou pela teoria objetiva. De acordo com a teoria subjetiva, existe a guerra se há esse ânimos beligerante, que seria a vontade de fazer a guerra. É um pouco feita aquela história. Se dois não querem, se um não quer, dois não brigam. Né? Então, tem que haver essa vontade para fazer a guerra. A outra, a teoria objetiva, diz que não basta a vontade, é preciso uma prática de um ato concreto de guerra, como um ataque, alguma coisa do tipo. Na verdade, hoje em dia, se unem essas duas teorias, né? Porque, para haver a guerra, tanto precisa ter o ânimo beligerante e a vontade, quando existe, precisa haver uma prática concreta de um ato de guerra. Basta a gente lembrar o período de Guerra Fria que a humanidade enfrentou durante quase 50 anos, no qual havia um ânimo beligerante muito forte entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas que realmente nunca ocorreu um ato concreto de guerra entre esses países, e ficava, por isso que o nome Guerra Fria, naquela tensão, né? Claro que não havia, porque havia um princípio que era destruição mútua assegurada, da sigla em inglês MAD, e que não havia cenário de vitória em caso de uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética naquele período. Então, os dois perderiam, né? Classificação da guerra. Quanto ao critério de justiça, e esse critério data dos filósofos, principalmente da Igreja Católica, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, você tem aquela guerra justa. Para eles, a guerra justa, ela seria aquela guerra que respeitava, primeiro, teria que ser por um motivo justo e que respeitasse a lei de Deus e as normas de direito internacional, os princípios, já que naquele tempo não tinha muitos tratados estabelecidos. E injusta quando aliás, a guerra justa para eles também era aquela guerra que seria para revidar ataque e para combater os infiéis. Combater os infiéis, por exemplo, que não fosse cristão. E a gente lembra sempre, na Idade Média, os cristãos eram muito mais intolerantes que os muçulmanos. E já a guerra injusta é aquela guerra feita para pilhar, conquistar territórios, etc. Então, essa seria a guerra injusta. E pronto, gente, eu acho que por hoje a gente só começa esse primeiro slide e passa o resto da semana que vem para vocês, né? Como a gente tinha combinado. Pronto, gente, alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta aí? Tem não? Então, gente, vamos encerrando o nosso encontro de hoje. Obrigado pela presença de vocês. Não esqueçam de fazer os exercícios de fixação que a gente passa. Podem colocar a presença, né, por nada, Heloísa. E tenham um bom dia para todos e para todas. Podem colocar aqui sua presença e podem saindo aos poucos. Mas eu mandei todo mundo para ela. Ela está no grupo de eu